Olá, você, tudo bem? Bem-vindo a esse canal de psicomedicina, medicina natural, homeopatia, fitoterapia, alimentos funcionais, que não para de crescer, que está divulgando o conhecimento da medicina que pode ajudar você a ter mais saúde e bem-estar. Eu sou Marco Menelau e estou aqui para falar sobre um assunto interessantíssimo hoje, o cobre. Não é aquele cobre que você vê de prataria, não é aquele cobre que faz moeda. É o cobre, elemento químico, que está presente nos alimentos, está presente em nosso organismo e que é importantíssimo para a nossa saúde. Mas antes disso, queria pedir a você, mais uma vez, eu peço sempre, para se inscrever em nosso canal. A inscrição em nosso canal ajuda o canal a crescer. Ajuda o YouTube a dar mais relevância para o canal, para que ele possa ser mais divulgado e esse conhecimento possa chegar a uma maior quantidade de pessoas. Bem, o cobre é um elemento químico muito importante. Ele é responsável por várias reações químicas dentro do corpo da gente. A sua deficiência gera várias doenças. Doenças que você poderia curar facilmente com a reposição de cobre ou se alimentando de determinados alimentos que possuem cobre em sua constituição. O cobre é um elemento químico de número 29, classificado como um metal de transição. Tem uma coloração meio avermelhada e alta condutibilidade elétrica e térmica, só superada pela prata. É um mineral importante para a vida, sendo fundamental para a nossa fisiologia. O corpo humano precisa de cobre para funcionar bem. Um dos órgãos que possui muito cobre é o cérebro. O cobre é importante para o bom funcionamento cerebral. Ele atua como cofator em vários processos enzimáticos. Ora, a gente sabe da importância dos minerais, gente. As enzimas, elas são muito importantes. Elas são proteínas que são fabricadas em nosso corpo e que circulam pelo sangue, pelos humores e que realizam várias funções e são fundamentais para a vida. Ora, enzima metabólica é quem faz o corpo funcionar. Nós não teríamos a vida se não existissem as enzimas. Muitas vezes, doenças graves, doenças metabólicas como a obesidade, diabetes, doenças crônico-degenerativas são ocasionadas pela deficiência enzimática. Há uma deficiência de enzimas que é decorrente da deficiência nutricional. Para que o corpo possa fabricar determinadas enzimas, ele precisa ter os aminoácidos, porque a maior parte das enzimas são proteínas, e precisa ter vitaminas e minerais. O selênio, o vanádio, o cromo, o silício, o ferro, o potássio. Estamos falando do cobre. O cobre é um cofator na produção de várias enzimas. Então, se faltar cobre, vai haver uma deficiência enzimática. Havendo uma deficiência enzimática, começam a surgir problemas. Nós vamos agora estudar os benefícios do cobre. Vamos ver alguns benefícios. O primeiro benefício do cobre é que ele é fundamental para a correta utilização do ferro dentro do organismo. Ele trabalha em sinergia com o ferro. Ora, todos nós sabemos, e você deve saber também, que o ferro é importantíssimo para a produção das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio para todas as células. Bem, faltando ferro, você vai ter uma deficiência de hemácias, você vai ter uma deficiência de hemoglobina, que é um pigmento, que é uma proteína que carrega o oxigênio. Então você vai ficar fraco, sem energia, você vai ficar com sintomas de anemia. Então o cobre é muito importante para evitar a anemia. Muitas vezes, quando uma pessoa tem uma anemia ferropriva, por deficiência de ferro, você acha que é somente por falta de ferro. Muitas vezes é também falta de cobre. E às vezes você tem ferro suficiente, mas o ferro está desorganizado dentro do corpo da gente. Você tem ferro demais em determinados locais, acumulado, e você tem ferro de menos em outros locais importantes, como a medula óssea, para a produção das hemácias. Então, a questão do ferro diante da anemia não é somente você dar ferro para o paciente, mas você aumentar a absorção do ferro e você ter cobre suficiente para organizar o ferro. O cobre é o maestro da orquestra do ferro. Assim como o magnésio é o maestro da orquestra do cálcio, que rege o cálcio, que regula o cálcio no organismo, produz a sua homeostase, o cobre produz a homeostase do ferro. Então é importante você estar em dia com o cobre para que você possa estar também bem com o seu metabolismo do ferro e com isso você não vai ter anemia. Então é muito importante, um dos benefícios do cobre é evitar a anemia e melhorar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue.
Então você vai ter, com cobre suficiente, uma maior absorção do ferro no trato gastrointestinal e uma melhor distribuição desse ferro em todo o corpo. O cobre vai facilitar a produção das hemácias, aumentando o número de glóbulos vermelhos. Esse é um dos benefícios desse mineral. Agora lembremos que o cobre trabalha em conjunto com o zinco. Eu tenho um vídeo no canal sobre o zinco e eu falei nesse vídeo e vou repetir aqui agora. Você não pode suplementar o zinco sem suplementar o cobre. Não pode suplementar o cobre sem suplementar o zinco. Os dois têm que estar juntos. Inclusive já existem vários zincos no mercado que já vem zinco e cobre juntos. Quando você compra importado dos Estados Unidos, o suplemento já pronto é o zinco junto com o cobre, na proporção de 15 para 1. 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre. 30 miligramas de zinco para 2 miligramas de cobre. É a dose diária máxima, certo? Que é a que eu faço uso, ok? Então, é importante, quando você for fazer a suplementação do cobre, fazer o zinco junto. Porque se você fizer o zinco sozinho, você vai perder cobre. E se fizer o cobre sozinho, você perde zinco. Os dois têm que entrar no corpo juntos, ok? Vale lembrar isso aí. O segundo benefício do cobre é que ele atua na síntese da melanina. A melanina é aquele pigmento que faz a pele ficar escura. As pessoas morenas têm mais pigmento de melanina na pele. As pessoas mais branquinhas têm menos melanina. Então, a melanina é que dá a cor preta ou mais escura dos cabelos. Então, para poder haver a síntese da melanina, é preciso que tenha cobre suficiente. A deficiência de cobre pode fazer com que você tenha cabelos brancos precoces. Pode ser um dos fatores para você ter cabelo branco, não o único, não é? O cobre precisa estar presente para ocorrer a síntese da enzima tirosinase. Essa enzima tirosinase estimula na pele e nos folículos pilosos a produção da melanina, para o cabelo ficar escuro. Então, se você tiver falta de cobre, você vai ter o cabelo branco, a formação do cabelo branco. Isso aí acontece precocemente em pessoas mais jovens, muitas vezes por deficiência de cobre. Algumas pessoas podem ter aqueles pontos brancos na pele, aquela bolinha branca na pele. Aquilo ali pode ser uma pele descolorida naquele ponto determinado, pode ser falta de cobre também. O terceiro benefício do cobre é que ele é fundamental para que você tenha energia. Ele é fundamental para o metabolismo. Ele participa ativamente de mais de 50 reações enzimáticas metabólicas. O que quer dizer isso? Reação enzimática metabólica quer dizer o quê? A produção de energia a partir de determinadas substâncias. Então, o corpo usa como combustível a glicose e os ácidos graxos, que são as gorduras, para obter energia. Isso é um processo do metabolismo, nós chamamos de catabolismo, é parte do metabolismo. Então, é preciso que o corpo queime a glicose e queime as gorduras em determinados tecidos, nas células, especificamente na mitocôndria, dentro daquela estruturazinha celular chamada mitocôndria, para que haja produção de energia na forma de ATP. O cobre é necessário para essa produção. O cobre participa da reação enzimática, que é para a síntese de ATP. O ATP é a moeda de energia do corpo, né? Quem estudou biologia sabe, o ATP é aquela molécula que carrega a energia química que foi liberada a partir da queima dentro da mitocôndria, da glicose e da gordura. O cobre participa disso aí. Então, com falta de cobre, você pode ter cansaço, fadiga, indisposição. O cobre é necessário para poder compor toda a bioquímica do metabolismo, ajudando você a ter um metabolismo mais forte, mais vibrante, ter mais energia no dia a dia. O quarto benefício é que o cobre é muito bom para o cérebro. Ele é um nutriente cerebral. Não é por acaso que o cobre encontra-se em grande quantidade no cérebro. Ele ajuda a proteger a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É uma capa de gordura que reveste os neurônios, é a cauda do neurônio, e reveste os nervos periféricos. Quanto mais a tua bainha de mielina estiver íntegra, estiver preservada, melhor vai ser sua memória, melhor vai ser sua cognição, que quer dizer raciocínio, melhor vai ser sua memorização, melhor vai ser também o seu humor, o seu bem-estar geral. Por quê? O cérebro, quando está com as bainhas de mielina dos neurônios bem preservadas, você vai ter um bom funcionamento cerebral. E o cobre é necessário para isso. E ele trabalha em conjunto, nesse caso específico, com as vitaminas do complexo B, todas elas, da B1 até a B9, e a B12 também, todas as vitaminas do complexo B, em conjunto também com a vitamina C
e outros nutrientes importantíssimos, que ajudam a compor e a manter a bainha de mielina. O cobre estimula o pensamento e a função cognitiva, e juntamente com o fósforo, é um néctar, é um nutriente fantástico para o cérebro. As nozes possuem cobre e fósforo. É muito bom comer nozes para o cérebro. Você que está com depressão, você que está com ansiedade, com síndrome do pânico, para nutrir bem seu cérebro de cobre e fósforo, você que está estudando muito, é bom comer nozes. E pode ser todos os dias. As nozes são um alimento extraordinário. Eu como nozes quase todos os dias, porque eu estudo muito e preciso usar o cérebro. O cobre fortalece as sinapses neuronais. O que são as sinapses? São os pontos de união entre os neurônios. Os neurônios se juntam entre si, se comunicam entre si através dessas estruturas chamadas sinapses. A ponta de um neurônio se junta com a ponta do outro e há um fluxo de informações entre eles. As sinapses estabilizadas, as sinapses bem integradas, são importantes para que você tenha um cérebro funcionando bem. E o cobre ajuda a fortalecer as sinapses, aumentando a criatividade, a capacidade de decisão, a memória, a comunicação e o bom humor e o bem-estar mental e emocional. Certo? Por conta desse equilíbrio dos neurotransmissores e das sinapses. Então, o cobre é um excelente nutriente para o cérebro. Esse é o benefício que o cobre traz. O quinto benefício é que o cobre, em conjunto com a vitamina C, atua sobre a produção do colágeno, a molécula mais estrutural do tecido conjuntivo. Bem, gente, o colágeno é uma das proteínas mais importantes que tem no corpo da gente. É uma proteína que dá estrutura para a gente, que fortalece os tecidos, que deixa eles firmes. Um osso só é duro o suficiente se tiver boa quantidade de colágeno. A pele só é bonita, macia, se tiver uma boa quantidade de colágeno. A pele jovem tem mais colágeno. Quando falta colágeno, a pele começa a envelhecer, começa a ficar sem elasticidade. Então, é importante que o colágeno seja produzido em quantidades adequadas para que os tecidos estejam bem estruturados e sejam bem renovados. Os vasos sanguíneos, que são as artérias e veias, a parede dos vasos é constituída de colágeno. Então, muitas vezes, o enfraquecimento do colágeno nessas paredes facilita, abre as portas para que haja uma fragilidade nesse tubo, e aí começam a haver rachaduras e orifícios pelo qual o sangue poderia vazar, e o corpo lança a mão de uma defesa, que é a produção de uma placa, a placa de ateroma, que vai proteger a ruptura daquele vaso, que acontece muitas vezes nos aneurismas. Então, o corpo cria a placa de ateroma para proteger dessa fragilidade do vaso, que é pela falta do colágeno, que é pela falta da vitamina C e do cobre. A vitamina C trabalha muito em conjunto com o cobre. O cobre é necessário para a síntese do colágeno. Então, quando falha a síntese do colágeno, você vai ter os vasos frágeis. Vasos frágeis formam a placa e você pode ter mais facilmente um infarto e um AVC. Então, o cobre faz parte de um grupo que eu denomino de moléculas construtoras do colágeno. Essa história de você consumir colágeno para ter colágeno é uma coisa que não funciona. Isso não é verdade, isso é falso, isso é mito. Se você consumir colágeno para ter colágeno, você não vai conseguir esse intento. Quando você consome a proteína do colágeno, ela vai para o seu estômago, essa proteína de colágeno ela vai ser dissolvida pela enzima pepsina, vai ser digerida e vai deixar de ser colágeno e vai virar aminoácidos. Então, você não vai ter mais colágeno consumindo colágeno. Você vai ter mais colágeno consumindo os construtores do colágeno. E dois deles, dos mais importantes, é a vitamina C e o cobre. Então, é preciso que você esteja em dia com a vitamina C. Eu tenho um vídeo sobre a vitamina C no canal, assista ele, é muito importante, porque é uma das vitaminas mais importantes que existem para você regenerar seus tecidos, você curar e cicatrizar as feridas, você manter o seu corpo saudável, você precisa de vitamina C. E o corpo humano não fabrica a própria vitamina C como os animais fazem. Por isso que os animais cicatrizam muito mais facilmente do que a gente. Eu agora, recentemente, a minha gatinha fez uma cirurgia e no instante a pele dela cicatrizou. Há alguns anos atrás, a minha cadelinha, ela fez a esterectomia e eu fiquei espantado com a agilidade, com a facilidade com que o tecido cicatrizou. Porque o cachorro produz vitamina C. O ser humano perdeu a capacidade de produzir a vitamina C. E tem que absorver de fora. Então, é um nutriente, é um suplemento que você deve consumir todos os dias, pelo menos 2 gramas de vitamina C.
veja o vídeo sobre vitamina C aí no canal, certo? Então, a vitamina C junto com o cobre representam os dois construtores do colágeno. Para ter mais colágeno é vitamina C e cobre, e não tomar colágeno, certo? Sexto benefício, o cobre é um potente antiparasitário. Então, se você consome o suplemento de cobre, ele vai entrar no seu intestino e já vai sair detonando os vermes que tiverem por ali. Isso é uma coisa muito boa, porque é bom não ter verme em seu intestino. Verme não é coisa boa, certo? Então, o cobre também tem essa função, é o sexto benefício dele, de ser um antiparasitário muito interessante. Então, se você consome o zinco e o cobre todos os dias, você está dando uma colherzinha de chá para o seu sistema imunológico, eliminando esses vermes dele. Lembrando que o zinco, ele também aumenta a quantidade de leucócitos, ele estimula a produção de glóbulos brancos e vai também aumentar a imunidade. Então, são esses os benefícios do cobre. O cobre é um mineral extraordinário e deve ser absorvido na alimentação. Porém, aquele velho detalhe que eu já falei em vários vídeos, e quando você cozinha o alimento, você perde a capacidade de absorver os minerais que estão nele. Há uma alteração molecular. Então, o ideal para você absorver os minerais é você fazer o uso de alimentos crus e orgânicos de preferência, que tenham vindo de solos bem preparados. Eles vão ter uma maior quantidade de minerais, como o cobre, por exemplo. As nozes são uma boa fonte de cobre, as amêndoas, as avelãs, os grãos integrais, o cacau é uma excelente fonte de cobre. Você pode fazer uso dos chocolates, existem chocolates hoje que são bastante saudáveis, muito bons para a saúde. Existe aí um chocolate no mercado que ele é apenas cacau, açúcar de coco, óleo de coco e manteiga de coco. Então, é só isso, ele não leva açúcar branco e nenhum outro tipo de aditivo químico, nada. Ele é um chocolate com esses 4 elementos só: óleo de coco, açúcar de coco, manteiga de coco e cacau. Pode procurar aí na internet que você vai encontrar. Eu não posso fazer a propaganda dele aqui, mas procure na internet que você vai encontrar. Certo? Então vale a pena, é bastante saudável e esse cacau vai ser uma fonte de cobre para você. E você também pode suplementar o cobre, como eu faço, certo? Bem, era essa a mensagem que eu tinha aqui para vocês hoje. Desejo que esses ensinamentos possam ajudar você a ter mais saúde, porque eu posso falar que eu sou uma pessoa antes e depois dos minerais. Depois que eu suplementei com os minerais, eu modifiquei completamente minha saúde para melhor, em todos os níveis. No aspecto mental, emocional, físico, etc. Ok? Então, é uma boa dica. Faça uma coisa, estude, pesquise, procure na internet sobre o cobre, que você vai enriquecer ainda mais os seus conhecimentos sobre esse mineral maravilhoso. Ok? Fica aqui o meu grande abraço para você, daqui de Recife, Pernambuco, desse calor maravilhoso, desse sol lindo, dessa praia maravilhosa que eu estou vendo aqui, né, na minha varanda. E deixo para vocês um desejo de que Deus possa abençoar você com muito amor, paz, alegria e felicidade.